Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e você terá as imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Comigo aqui o nosso Eduardo Barão. Fala, de volta a nossa Carla Bigato, premiadíssima ontem no Prêmio Comunix. Você também, né, Buchó? Ainda de cílios postiços. Disse pra mim dormir às 2h30 da manhã. Foi. De olho aberto, maquiagem, tá aqui ela exatamente como estava ontem à noite. Que horas foi dormir, Carla Bigato? 2h30. 2h30 da manhã. Mas eu não tava assim, não. Tá um pouquinho melhor. Parabéns aos dois, hein? Premiadíssimos. Deixa eu fazer aqui um registro, saudar a nossa Carla Bigato mais uma vez, o nosso companheiro e presidente vitalício eterno guru José Simão, foi também premiado, ganhou o troféu de colunista de opinião no Prêmio Comunix. A Mônica Bergamo, mais uma vez, colunista de notícias, homenageada também, premiada. A nossa Sheila Magalhães, que é a chefe do jornalismo aqui na Band, diretora da rádio, ganhou na categoria de melhor executivo de veículo de comunicação. A Band News FM ontem matou a pau no Prêmio Comunix. Parabéns a todos. E parabéns também aos outros companheiros de outras emissoras, de outros grupos que receberam suas premiações, suas nominações nessa festa que é considerada a maior festa de premiação do jornalismo brasileiro e que resulta da votação de profissionais da área em outros profissionais que estão ali indicados em cada categoria. Muito obrigado também aos organizadores do Prêmio Comunix por mais esse evento muito bacana ontem. Um abraço especial ao nosso Cid Moreira, que é a voz do Prêmio Comunix. O Cid todos os anos brilhanta lá. O prêmio ontem estava inspirado em monstros, né? Os monstros do jornalismo. Então foi todo ambientado em coisas de terror, filme de terror e tal. E a voz do Cid, para narrar uma cena de terror é perfeito. Os monstros do jornalismo. Naquela escuridão dava medo mesmo. Um abraço a todos. Obrigado também aos nossos ouvintes pelas muitas mensagens aqui, aos nossos companheiros da Band News FM. Minha gente, o dia de ontem foi um dia muito, muito importante, sob vários aspectos, por coisas que sinalizou e em direções não necessariamente coincidentes, né? Nós tivemos eventos políticos ontem sinalizando para um determinado país e eventos políticos ontem sinalizando para um outro país. Deixa eu começar com o evento político que sinaliza para um país que repete os erros, a ignorância do passado, eu diria do presente, portanto, da classe política em relação à realidade na qual está inserida. Esta realidade é uma realidade que está mudando. Eu tenho insistido aqui, acho que muita gente pensa da mesma forma, o Brasil não é o Brasil de outros tempos. Essas coisas não são percebidas num dia, nem construídas num ano. Elas são processos históricos. Mas é possível perceber a curva, o grau, o ângulo que a história está percorrendo para dizer, não, para este lugar não estamos indo, não. E não estamos indo definitivamente no mesmo rumo em que a história nos colocou até agora no campo da política, da gestão da coisa pública do Estado brasileiro. O Brasil que está sendo construído dia a dia, com todos os transtornos, idas e vindas, altos e baixos, erros, muitos erros e acertos. O Brasil que está sendo construído, especialmente de 2013 para cá, é um Brasil que inseriu, ou que está inserindo, ou no qual a sociedade está impondo a sua inserção ao cenário político, até então, e ainda hoje, lamentavelmente, dominado pelas grandes quadrilhas partidárias. Elas sempre deram as cartas na história do Brasil, as quadrilhas políticas sempre deram as cartas na história do Brasil, determinando o que o Estado faz, como faz e em benefício de quem faz. O que seria mais ou menos o padrão de qualquer gestão da coisa pública são os políticos, são os governantes em qualquer democracia que determinam o que os estados fazem, quando fazem e em benefício de quem fazem. Esta é de fato a função dos gestores do Estado, só que aqui inseriram, além desses três princípios, o fazer para mim. Então, os políticos brasileiros determinam, historicamente, têm determinado o que o Estado brasileiro faz, como faz, em benefício de quem faz, e acrescentam um quarto pilar a essa soberania sobre o Estado, que é o pilar do fazer para mim.
O Estado brasileiro tem atuado historicamente em benefício das quadrilhas, dos grupos políticos que o dominam e, perifericamente, eu diria, mas não sem pouco significado, para as corporações que o integram, as corporações funcionais. Esses são os grandes beneficiários do Estado brasileiro. Os políticos, as organizações políticas, as quadrilhas partidárias e as corporações funcionais que fazem parte do próprio Estado, que compõem o próprio Estado. Quem ficou fora dessa suruba, como diria o gênio Romero Jucá? A população, o contribuinte, a sociedade, nós, as pessoas, as famílias, as cidades. E esta é uma realidade que está sendo desequilibrada. Como num terremoto, os pilares desse edifício envergaram, racharam, entortaram. E a tendência é que ele ou mude o seu desenho, sua arquitetura de forma radical, ou venha abaixo para ser reconstruído com outro desenho. Isso eu acho que está acontecendo. E está acontecendo rapidamente no Brasil. E quando você diz que os políticos parecem, muitos deles, não se dar conta dessa verdade, você se baseia para afirmar isso em coisas como as que foram decididas, ou foi decidida no Senado Nacional. O que fizeram ali os políticos que continuam insistindo na ilusão, na utopia de que não serão submetidos à vontade popular cada vez de forma mais intensa e mais próxima do horizonte. Eles aprovaram um fundo para financiar campanhas políticas, portanto, suas campanhas, com dinheiro público. Antes queriam 3 bilhões e 600 milhões de reais. A pressão, se não existisse, a prova de que ela existe e de que ela é enorme, fez com que eles reduzissem para 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 700. Ainda assim, é um volume de dinheiro imoral, gigantesco, inaceitável para ser colocado nessa destinação. E que destinação é essa? Viabilizar financeiramente a atividade de organizações partidárias que tem que encontrar em outros recursos, em outras fontes legítimas, lícitas e resultado de seu próprio esforço de mobilização popular, o dinheiro para sua sobrevivência, o dinheiro para sua atividade. Ainda que se possa dizer que em vários países do mundo há recursos públicos financiando a existência dos partidos e as atividades eleitorais, é uma discussão que eu acho que tem que ser deixada em aberto para perguntar por quê. Especialmente em realidades como a nossa, onde 1 bilhão e 700 milhões de reais fazem muita falta a muita gente. Quantas vidas podem ser salvas colocando 1 bilhão e 700 milhões de reais em programas públicos de saúde? E em saneamento? Saiu ontem uma pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros, ou melhor, 60% do esgoto no Brasil corre a céu aberto, atingindo mais da metade ou quase metade da população. Nós somos um país em que 100 milhões de brasileiros, crianças, idosos, adultos, trabalhadores, tudo que vocês possam imaginar, convivem com o cocô na porta de casa. Essa é a realidade do país. E é assim porque o dinheiro que tinha que encanar e mandar tratar esse cocô é destinado a outras coisas. Que outras coisas? Dentre elas, campanhas eleitorais. Ah, porque gastamos 5 bilhões na última campanha. E daí? Ah, porque queríamos 3.600, aprovamos 1.800. E daí? Quem disse que nós queremos dar 1 bilhão e 800? Quem foi consultado? A população foi consultada sobre sua vontade de destinar dinheiro público a estes cavalheiros e damas para fazerem suas campanhas eleitorais? Consolidarem suas opções de vida, opções estas que se conduziram livremente para a carreira política? São carreiras, como são carreiras de engenheiro, médico, psiquiatra, jornalista, encanador, taxista. Qual dessas outras carreiras, na estrutura da sociedade, se valem de dinheiro público tomado de outros fins para viabilizar suas próprias trajetórias, a construção de suas próprias biografias? Essa questão, para mim, é essencial. Não está em discussão porque, de alguma maneira, convencionou-se, e eu repito, isto pode inclusive usar como base exemplos internacionais, convencionou-se que cabe à sociedade pagar para esses caras fazerem o que fazem. Vejam,
tem tanta consciência lá dentro de que tem uma malandragem nisso, uma distorção nisso, que da proposta original de financiamento das campanhas constava, e foi retirada do texto, a possibilidade de que os partidos realizassem ações para arrecadar fundos. Ações singelas, inclusive como sorteios, concursos, bingos e outros. Quer fazer um partido, quer ser candidato, quer construir uma candidatura, quer produzir material de campanha, faz campanha, vai coleta, abaixo-assinado, bingo, pede para sua mãe, pede para seu irmão, pede para o banco, mobiliza as pessoas, pede doações espontâneas dos militantes. Que história é essa de enfiar a mão no bolso de quem não quer te dar dinheiro? Isso é roubo, isso é assalto. E fizeram isso. Isto ontem, que ainda vai ter que passar pela Câmara até o dia 7 de outubro para poder valer na próxima eleição, isso ontem é uma demonstração desse Brasil, ou desse pedaço da política brasileira que ainda não sentiu o tamanho da pemba que vem por aí. Eu não tenho nenhuma dúvida. E essa pemba se manifesta aos pouquinhos em algumas coisas, mostrando o seguinte: o jogo está mudando, cavalheiros. Atenção, figuras do Congresso Nacional. Atenção, figuras do Estado brasileiro. Esse jogo está mudando. Não vai mudar amanhã. Talvez não mude nem na eleição de 2018, mas esse processo está em curso, está acelerado e é irreversível. Ações imorais como essa, como se espelhassem o interesse da sociedade, são apenas mais uma demonstração de um Brasil controlado por quadrilhas políticas, partidárias, que só pensam em si e no seu próprio umbigo. É isso que a gente viu ontem no Senado acontecer e que a Câmara provavelmente vai tentar endossar. Para não dizer que nada de bom saiu nessa reforma política, ou nessa decisão aprovada ontem pelo Senado, nos livramos da propaganda eleitoral ao longo dos anos. Só no ano eleitoral e no período eleitoral, pelo que eu entendi, a propaganda continuará na televisão e nos rádios. Fora dos anos eleitorais, embora sejam a cada 2 anos as eleições, nós não teremos que aguentar esse desfile de horrores patético que vemos todos os dias nas televisões, nos rádios e tudo mais, com um monte de quadrilheiro vendendo, vomitando promessas e autorreferentes de uma realidade da qual só eles compartilham, da qual só eles usufruem. Fica aí, portanto, essa demonstração de um pedaço do Brasil que esses caras insistem em preservar e que está caminhando para a morte. E está caminhando para a morte em decisões como ontem do Supremo Tribunal Federal. Mandou-se o Aécio Neves meter a viola no saco, sair do Senado com o rabo entre as pernas e não sair de noite de casa. Segura a onda aí, Aécio Neves. Ninguém pode se meter em roubalheiras, em corrupção da forma explícita que você se colocou e achar que o país vai assistir passivamente você inventar a história de que está vendendo apartamento da sua mãe para receber malas de dinheiro vivo. O Supremo foi lá ontem e botou um pouco de ordem na suruba. Disse: peraí, tá bom que ele não está em cana, não vou botar ele preso, deixa ele responder em liberdade. Mas não pode ficar na tribuna do Senado decidindo leis de uma população honesta depois de se expor ou de expor o seu envolvimento na corrupção explícita que esse país não quer mais ver. O Aécio Neves não é mais senador em exercício da República, é o mínimo de castigo que poderia merecer. O Supremo foi lá e disse: meu irmãozinho, está mudando esse jogo aí. Perguntem a Sérgio Cabral, com seus já 60 anos de condenação, se o jogo não está mudando. Eu admito e concordo com quem critica muitas coisas ainda no âmbito judicial relacionado à Lava Jato e à luta contra a corrupção, porque tem muita gente que se deu bem até agora. Muita gente que está em casa, flanando em piscinas maravilhosas, em casas de veraneio, depois de ter confessado grandes corrupções. Mas essa é parte do jogo para o qual temos que tapar o nariz em função das lógicas ou da lógica das delações premiadas. Paciência. Estamos aceitando entregar alguns anéis e preservando alguns dedos da nossa dignidade nessas delações premiadas. Se elas nos levarem aos grandes tubarões e em seguida levarem os grandes tubarões à cadeia,
teremos conseguido alguma coisa vantajosa nesse momento sempre desconfortável de ter que conversar com os ladrões que são os delatores. E por falar em delatores, encerrando aqui a nosso bate-papo rápido nesta manhã, a Carta do Palocci ontem. A Carta do Palocci ontem é uma peça literária e política, ainda que não seja uma peça jurídica. Seu valor jurídico é nenhum se não vier apoiada por provas materiais daquilo que ele disse, e consta que ele está entregando muitas provas materiais do que denuncia para a Procuradoria-Geral, para a Lava Jato. São mais de 10 anexos à delação premiada de Palocci. Mas a carta dele ontem, dizendo que está se desligando do PT, é uma peça política das mais contundentes, cujo impacto ainda vai ser sentido por muito tempo. Para não ficar procurando definições que saiam daquela que me parece ser a central, vou repetir aqui um texto, um pedaço de um artigo hoje do Alberto Bombig, no Estado de São Paulo, que é a síntese do que eu vi em vários outros comentários e análises, e é também o que eu penso em relação a esse episódio. Diz ele a respeito da Carta de Palocci: para além da questão das provas essenciais ao debate jurídico, o texto é muito impactante para o mundo político. Diz a Carta de Palocci: até quando vamos fingir, nós do PT, acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso, ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? Pouco importa que Gleisi Hoffmann desqualifique o Palocci. Pouco importa que Lula desqualifique o Palocci. Pouco importa que o núcleo duro e cego do PT desqualifique o Palocci. Palocci é o Palocci deles, que ajudou a criá-los, que ajudou a criar o partido. É como você pretender num embate público desqualificar teu pai, desqualificar teu irmão. Não é tão simples assim. Vocês comeram juntos, cresceram juntos, viveram juntos, compartilharam juntos de muitos eventos, de muitos episódios, de bons e maus momentos. Não é uma pessoa que passava pela esquina e dirigiu um impropério a você. É parte de vocês. É da mesma essência, do mesmo DNA. E mais, há no que Palocci diz uma verdade que é pétrea. Alguém vai viver a ilusão de que, tendo comandado o Brasil nos últimos 12 anos, e não que a realidade hoje seja outra nesse campo, atenção, não que a realidade seja outra nesse campo hoje, mas, tendo comandado o Brasil durante 12 anos, o PT não se envolveu na corrupção que domina a máquina pública desse país? O PT não tem nada a ver com o que aconteceu nos últimos 12 anos no campo da corrupção? Nada. De tudo que a gente sabe que aconteceu, vê que aconteceu, mostra-se que aconteceu, o PT não tinha nada com isso, estava no centro do poder, comandava o país, comandava o Congresso, comandava as principais capitais. Era o dono absoluto da máquina pública brasileira, não só a federal, mas em muitos estados. E vão querer dizer para quem? Para que idiota que vai acreditar, o Gleisi Hoffmann, que vocês compõem um bando de santos? É uma quadrilha como outra qualquer, e para isso basta a percepção pública da realidade em que estamos inseridos. Essa é uma realidade, repito, na qual o Estado brasileiro, a máquina pública, pertence e tem pertencido a grupos criminosos. Palocci era e continua sendo um criminoso que tem que responder por sua participação nesses crimes. Mas sugerir que ele agora não está dizendo algo que remeta à verdade é fingir que não é irmão dele, que não é pai dele e que não é filho dele. Vamos tocar o barco. Vamos lá.